Olá pessoal, vamos começar hoje a aula sobre os tipos de robôs e alguns elementos dos robôs. Nós vimos na última aula então a segurança na ilha robotizada. Agora eu vou falar sobre alguns tipos de robôs, né, que são utilizados na indústria. Robô Scara, primeiro modelo de robô que a gente vê aqui. Ele vai ter principalmente ser utilizado para processo de pick and place, que seria pegar e depositar. Ele vai pegar num ponto e depositar em outro. Tem um envelope de trabalho ou área de trabalho cilíndrica. Tem um vídeo para frente aí, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. E vai ter uma repetibilidade na casa dos milésimos. Então ele tem uma precisão muito grande. Ele consegue ter a repetibilidade. Ele consegue colocar uma peça, por exemplo, no mesmo lugar durante todo o período de trabalho dele com uma distância, uma peça da outra de um milésimo. Então é bem preciso para componentes eletrônicos, contatos elétricos, isso é bem utilizado. Tem uma capacidade geralmente abaixo de 10 quilos, 6 quilos, 3 quilos são bem comuns. Então vamos dar uma olhada no vídeo aqui que eu falei sobre o robô Scara. Então aqui é um exemplo de um robô Stauble, é uma marca conhecida de robôs Scara. Estão vendo aqui, vai dar para ver os movimentos que ele tem, né? Então o movimento lateral, ele tem esse eixo e esse eixo que fazem um movimento rotativo. A haste vai para cima e para baixo. Então esse robô especificamente tem 4 graus de liberdade, 4 eixos, né, de deslocamento. Ele tem o envelope de trabalho aqui mostrado, né, a área de trabalho cilíndrica. Então toda essa área aqui é uma área útil. Ó, uma área cilíndrica, uma área de trabalho totalmente cilíndrica. Então está representando aqui, se você escolhe um robô com uma altura de trabalho de até 400 milímetros, pode ter toda essa área aumentada, né? Tem o footprint, que eles chamam ali a base do robô, que é a área onde você precisa para instalar ele, é bem pequena. Nesse caso, ó, é uma das vantagens que ele coloca aqui, é essa área de trabalho embaixo. Então estão vendo que aqui na base do robô, no local onde você vai instalar ele, ele já fica todas as conexões, já tem todas as conexões, né, para o funcionamento do robô, comunicação ali para pinça, se tiver uma pinça, ou para ferramenta de trabalho. E isso acaba facilitando a instalação, ficando uma instalação visualmente mais agradável e com maior facilidade para limpeza depois também, né? Tem as conexões rápidas aqui, então de fácil. Ele pode ser encapsulado aqui nessa opção para locais num ambiente agressivo, para trabalho em ambiente agressivo, ou para descarga eletrostática. Então ele pode trabalhar também em locais úmidos, em áreas limpas e locais que precisam de asepsia. Então, por ele ter aquela opção de ser encapsulado, ele pode trabalhar em locais mais rigorosos. Aqui a gente consegue ver uma estrutura principal, né, do robô, depois a gente vai acabar vendo também. Então aqui está o TP, controlador, as comunicações, né, com o controlador externas e a comunicação com o robô. A facilidade da troca de ferramenta, então ele tem uma troca de ferramenta flexível, né, ele coloca, então ele vai retirar essa ferramenta, deixar no suporte e vai lá pegar outra ferramenta que trabalha a 90 graus dessa. Aqui vai mostrar as opções, né, que tem como expandir ele, então aumentar aquela área de trabalho dele também, jogando, expandindo ele não só na altura, mas como as várias instalações, tanto a base no piso, quanto no teto, quanto na parede. Aqui são os modelos que eles colocam, né, desse fabricante especificamente. Continuando a apresentação, a gente tem outro tipo de robô, que é esse robô com as hastes paralelas, né, ou paralelo, chamado de delta também.
Ele também é utilizado bastante para pick and place, para montagem, para separação de itens, né? Então, assim como o SCARA, ele acaba tendo bastante utilidade para processos, principalmente com peças pequenas. Tem o envelope de trabalho cilíndrica, então ele vai ter o cilindro também. No caso desse aqui, sem aquele furo no meio que teria, né, o SCARA. E ele acaba, às vezes, o cilindro se tornando um cone mais para baixo pelo alcance da ferramenta do robô. Ele tem uma repetibilidade na casa de 1 milímetro, de 1/10 de milímetro, 0,1 milímetro. Então, novamente, se ele ficar tirando e colocando uma peça ali durante o período de trabalho, a diferença da posição onde ele vai deixar essa peça vai ser de 1/10. Tem capacidade de carga geralmente abaixo dos 15 quilos. E aqui a gente vê um vídeo do robô Delta. Então, que é o modelo Delta, trabalhando, esse especificamente é da Festo, está fazendo separação. Então os itens chegam todos fora de ordem e ele vai colocando numa ordem específica que foi feita a programação. Aqui ele está embalando, né, alguns itens, pegando ali, provavelmente deve ser pacotinho de graxa da Festo, e colocando nas embalagens. Um trabalho bem rápido, ó, separação por cor. Ele está fazendo a separação por cor das escovas, embalando também, nesse caso, baralhos, né? Fazendo uma paletização ali, uma embalagem de baralhos. E aqui ele está como se fosse fazendo uma verificação. Ou uma passagem de cola, poderia ser, né? Ou uma verificação ali da vedação na caixa. Aqui pegando O-rings e colocando num dispositivo provavelmente para fazer um empacotamento depois. Baterias, fazendo separação de baterias, então essa ferramenta é extremamente ágil e rápida, né? Colocando também nas embalagens. São várias ferramentas diferentes no mesmo robô. Separação de contatos elétricos. Então, se está fora de posição, ele vai pegando todos os itens e colocando em posição. São utilizações bem interessantes para esses robôs, né? São bem ágeis. E aqui uma aplicação já dentro de um equipamento maior, ele colocando contatos elétricos também, né? Me parece contatos elétricos num equipamento, ali, numa peça que está sendo montada. Continuando, a gente tem robô cartesiano. Ele vai acabar fazendo a movimentação em X, Y e Z, né? Então ele tem esse movimento lateral, para cima e para baixo, e para frente e para trás. A diferença do SCARA lá, principalmente, é que o SCARA tem aquela rotação, né? Então ele vai ter uma área de trabalho em volta de toda a base do SCARA. Esse aqui, ele vai ter uma área de trabalho cúbica em volta da ferramenta ali, né? Trabalha bastante com processo de paletização, bem utilizado para processo de paletização. Tem uma repetibilidade na casa dos centésimos, então 0,01 milímetro. E esse aqui tem amplas capacidades de carga, então depende da utilização. Tem muitos fabricantes que não são específicos de robôs que acabam trabalhando com esses robôs cartesianos, por exemplo, para alimentação de injetoras, para paletização de peças grandes. Então esse robô tem desde sei lá, 5 quilos ali até 4 toneladas. Tem robôs para capacidades bem grandes. Então agora a gente vai ver o vídeo de um robô cartesiano. Então esse fabricante específico, né, da Umasquio, aqui ele está fazendo como se fosse chegada de sucos de fruta, chegam as caixas com um sabor específico, ele vai despaletizar essas caixas e vai acabar repaletizando com um mix de sabores, né? Então ele está aqui cortando a embalagem plástica, retirando, ó, cortou a embalagem plástica, retirou os sucos. Agora ele vai retirar a caixa, retirou a embalagem de baixo plástica, colocou a caixa novamente e vai colocar os sucos dentro.
continua o processo, vai para frente. Depois ele vai fazer o que? Vai fazer a separação em sabores ali, vai pegar alguns sabores e colocar misturado dentro de outra caixa essa separação. Então aqui é um exemplo para a utilização do robô cartesiano, né? Uma utilização bem interessante, um vídeo bem interessante para ver na prática ali como daria para utilizar. Ele está usando uma ferramenta aqui com ventosas, né? Então, esse aí é um exemplo de robô cartesiano. Agora, o robô que eu vejo como mais utilizado aí na indústria, que é o robô articulado, normalmente com 6 eixos, 6 graus de liberdade. Ele é utilizado em vários processos na indústria, MIG, TIG, paletização também, pick and place, solda a ponto, tem muita utilização na indústria, existem muitos modelos de ferramentas diferentes montadas em robôs articulados como esse, que é o que eu vejo como principal na utilização da indústria. Tem um envelope de trabalho, vamos dizer esférico, né? Ele não é exatamente uma esfera, mas ele acaba tendo uma área, como ele vai mover o braço tanto para trás quanto para frente, ele acaba formando como se fosse uma esfera em volta dele ali, na área de trabalho ou envelope de trabalho. Tem uma repetibilidade na casa dos centésimos também, então se ele ficar repetindo ali o movimento. Isso depende também, essa repetibilidade normalmente acaba dependendo da capacidade de carga dele, então quanto maior a capacidade de carga, normalmente a repetibilidade acaba ficando prejudicada, quanto menor a capacidade de carga, maior a repetibilidade dele, né? Maior acaba sendo a possibilidade de precisão, e também a velocidade acaba mudando conforme maior ele, a capacidade de movimento e carga, ele acaba ficando mais lento. Agora a gente vai ver um vídeo do robô articulado. Esse robô é da sala de aula ali, que eu acabo utilizando. Tá fazendo um processo como se fosse retirado ali na torre e fazendo uma paletização, um empilhamento de cubos, né? Então ele vai, pega o cubo, deposita na mesa, pega na torre, deposita na mesa. Nesse caso específico foi feito o retorno para posição de home, né? Todo o movimento. Então ele vai, pega o cubo, retorna para home. Olha, ele detectou que não tinha mais cubo na primeira torre, foi para a segunda. Nesse caso também específico, o que ele está fazendo? Está fazendo a verificação na primeira torre, vendo que não tem cubo, ele vai automaticamente para a segunda torre e considera que a segunda torre sempre vai ter cubo. Então, a gente viu o vídeo do robô articulado ali. Aquele robô é um robô ABB, um IRB 1400, com controlador S4 ainda, um pouco mais antigo. Mais para frente a gente vai ver também os modelos de robôs, as diferenças aí dos robôs articulados. Então as ferramentas que são utilizadas bastante na indústria, assim como eu tinha falado dos processos, né? Na flange ali, aqui é o punho do robô, eu tenho a flange que tem na ponta do punho, ali no final do punho. Essa flange tem alguma furação normalmente, e nessa furação que são fixadas as ferramentas que vão ser utilizadas. Então a gente vai depender do processo que o robô está instalado, qual é o processo que o robô vai ser utilizado, para poder definir a ferramenta. Então nesse caso aqui está um robô articulado, fixado uma tocha MIG, uma ferramenta tocha MIG.
Nesse caso aqui eu tenho uma garra, então essa garra está segurando essa peça. Aqui eu tenho uma pinça de solda, né? Solda por resistência, solda ponto, bastante utilizada em indústria automotiva. E aqui eu tenho uma ferramenta com ventosas, e essas ventosas que estão fazendo a sucção das caixas para poder fazer a movimentação. Então, eu posso ter um mesmo robô utilizando várias ferramentas diferentes, né? Eu posso montar a ferramenta conforme a necessidade do processo, mas também normalmente eu compro o robô ou o manipulador, né? Que é essa parte onde tem os eixos. Eu compro ele específico para algum processo também. Então, a definição do robô também vai ser definida pelo processo, não só a ferramenta. Não adianta eu comprar um robô para paletização e acabar colocando uma tocha MIG, depende do processo, eu não vou ter a precisão necessária ou até mesmo a produção necessária que eu precisaria ter. O robô acaba ficando muito grande para um processo que não necessitaria e acaba ficando muito lento, e o tempo de ciclo do processo acaba ficando muito alto. Nós temos várias marcas de robôs que são utilizados na indústria. Quase impossível colocar todos os fabricantes. Eu coloquei aqui os principais ali que eu lembrei de olhar, achei na internet. Então, a ABB, Universal Robots, a Dura acaba fazendo robôs específicos lá para prensas, a Kloss também, Kawasaki, Fanuc, Epson, tem bastante robôs pequenos, trabalham, tem um robô de 7 eixos da Epson bem interessante, Comal, Kuka. Então esses são os principais fabricantes que eu lembro de cabeça aqui, mas se buscar na internet vão achar inúmeros, muito mais. Hoje em dia quase que todo fabricante de equipamento está fazendo o seu próprio robô também. Então, e aqui é a bibliografia, né, onde eu achei essas informações. IFR. Tem bastante informação interessante. O ifr.org sobre robôs, marcas, fabricantes, venda mundial, como que tá. É interessante visitar aqui alguns fabricantes que eu peguei essas informações. Valeu, pessoal, obrigado. Essa foi uma aula sobre os tipos de robôs ali, as ferramentas que a gente utiliza neles.